Olá, meu querido e amado irmão em Cristo. Muito bom a gente poder estar aqui semana após semana, se vendo, né? Temos vivido os tempos atípicos e difíceis, mas pela graça de Deus a gente pode estar aqui e é um imenso prazer nós conseguirmos estar juntos assim, mesmo que virtualmente, mas estamos juntos em Cristo e é isso que importa. Então, que você aproveite essa mensagem vinda da parte de Deus no período que você está assistindo a esse vídeo e que você se lembre também de, durante a semana, ter o seu momento particular com Deus. Aproveite o seu tempo agora, que a gente tem um tempo a mais, né? Aproveite esse tempo e faça que ele valha a pena. E eu gostaria de orar por nós, para nós iniciarmos aqui a nossa meditação dessa escola dominical. Pai amado, santo e poderoso, eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, por mais uma vez podermos estar em Tua presença, recebendo de Ti, ó Deus, podermos adorar a Ti, Teu santo nome, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos preservado e eu te peço também em particular por aqueles que têm sofrido por qualquer tipo de dificuldade nesse momento, Pai. Visita a cada lar, a cada vida, a cada filho Teu, ó Deus, que necessita de Ti, Senhor, nesse momento tão difícil, que o Senhor traga a Tua paz, o Teu consolo para o coração desse irmão, Deus. Cuida de nós, que o Senhor também nos ajude a ter a mente e o coração aberto agora para ouvir e receber de Ti, e que essas palavras que nós leremos na Tua Escritura, ó Deus, gravem em nosso coração e se tornem prática em nossas vidas. Cuida de nós, em nome de Teu Filho, que eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Bom, queridos, é fato que nós temos vivido tempos muito difíceis, né? O pessoal que tem um pouco mais de idade, talvez, já passou por dificuldades na vida, já passou por momentos turbulentos na sua vida, você e a sua família, mas eu imagino que como esse ninguém tenha vivido, e para nós é algo totalmente novo. E é comum nesses períodos e tempos difíceis que a gente vive, a gente se adaptar, porque é inerente do ser humano essa adaptação. A gente custa a sobreviver, né? Então a gente pensa em maneiras de viabilizar melhor o nosso dia a dia, a nossa rotina, em meio até em momentos tão conturbados, em meio à crise. E é disso que eu queria falar um pouco hoje, né? O que acontece nesses períodos é que a gente acaba pensando em maneiras de se reorganizar, de mudar a nossa rotina, os nossos afazeres, para que eles sejam os melhores possíveis diante da situação em que a gente tem enfrentado. E o que acontece muito é que a gente acaba mudando algumas prioridades nossas, né? A gente acaba tendo mudanças de atitudes que favoreçam o nosso bem-estar. Alguns exemplos que a gente tem vivido nesses dias, por exemplo, né, é a questão da gasolina. Era um bem de extrema importância que a gente usava constantemente, né? Muitos usam constantemente, e agora, mesmo que você esteja ainda trabalhando, né, indo para o seu trabalho, eu tenho certeza que você está fazendo menos coisas do que antes, né? Então você tem ido a menos lugares do que antes. Então a gasolina que a gente gastava muito, quem usava o veículo diariamente, né, para ir trabalhar ou para ir em outros lugares, hoje ela até caiu o preço dela, né, porque a gente tem usado muito menos. E aconteceu algo até engraçado, né, engraçado assim, no sentido de ser curioso, de que o barril do petróleo tão valorizado no mundo inteiro, e as nações guerreavam por conta do petróleo que tinha nas nações, recentemente ele ficou com o seu valor negativo. E o que significa isso, né? Que o petróleo ele não está sendo difundido tanto quanto antes, não está sendo distribuído tanto assim, e as pessoas estão usando menos produtos derivados de petróleo, estão usando menos combustíveis, e por isso está sendo mais caro armazenar ele
e eles não têm mais onde colocar o petróleo e o preço dele foi lá embaixo ao ponto de chegar negativo, ou seja, né, basicamente está compensando para quem fabrica, os fabricantes de petróleo, está compensando eles jogarem os barris fora do que guardar, porque armazenar é muito caro, né? Então, chega a ser curioso como os valores se invertem em tempos de crise. Outra coisa também é a questão das viagens, né? Você que se planejou para alguma viagem durante esse ano de 2020 foi pego de surpresa com essa pandemia, com esse surto, e você teve que reformular os seus planos. Ou para quem gosta muito de viajar, né, deve estar sentindo muita falta, né, de conhecer lugares novos, de conhecer pessoas novas, né, mas não é o momento de viajar. Então a gente mudou esse ponto da nossa vida e talvez se você tinha uma viagem marcada, você ou guardou o dinheiro ou usou ele para coisas mais importantes nesse momento, como a saúde. Ou a gente tem usado muito para compra de máscaras, álcool em gel, de sabonete líquido, né? Então são coisas que deixam de ser as prioridades da nossa vida e vão lá embaixo na lista, né? E mais uma coisa também é a internet. Nunca foi tão importante assim a gente usufruir da internet nesse momento, né? Graças a ela e graças a Deus que deu essa capacidade ao homem, nós estamos aqui e nós podemos nos comunicar nesse momento, nesses momentos de dificuldade, né? E a gente, mesmo que a gente fique em casa em isolamento social, em isolamento físico, aliás, né? Não é tanto um isolamento social, porque a gente pode se comunicar com as pessoas que a gente ama, e a gente pode assistir lives e mandar vídeos, mandar áudios, né? Então é algo que nos ajuda a nos conectar. Então o papel da internet, que já era importante, se tornou ainda mais nesse momento, porque é o único meio que a gente tem para se encontrar com as pessoas do nosso convívio, né? Com as pessoas que a gente convivia anteriormente. Eu imagino até, o mundo já teve outras pandemias, outros momentos como esse, e bem antigamente, na época da peste negra ou outras, na febre espanhola, a gripe espanhola, eu imagino como as pessoas se viravam, porque elas ficaram realmente em isolamento total, isoladas do mundo e da sociedade, sem internet, sem nenhum outros meios de comunicação, sem até informações ou notícias. Então deve ter sido realmente, se você está achando difícil agora, imagine naqueles tempos quanto mais foi difícil, né? Mas tem uma coisa, uma prioridade, que ela é mais essencial do que todas essas outras e ela deve ser priorizada sempre em nossas vidas, principalmente em momentos de crise. E essa prioridade é buscar a Deus, buscar ao Pai. Eu sei que agora a gente tem sofrido, tem padecido por problemas psicológicos, ainda mais em decorrência do momento, né? E as pessoas se apegam em muitas coisas, mas talvez se apegar em Deus não tenha sido a prioridade delas. E é isso que nós vamos ver nesse dia, nesse período de meditação que nós teremos aqui. E eu gostaria que você abrisse então no texto dessa manhã, que estará em 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o versículo 5. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Eu vou ler para a gente aqui o que Paulo diz a Timóteo nesse momento aqui, né? Então ele diz, o título aqui na minha Bíblia, eu vou ler na versão da NVI, ele diz: a impiedade dos últimos dias. E no versículo 1 ele diz: saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então Paulo aqui, há tantos anos atrás, né, recomenda a Timóteo a se preparar, porque tempos terríveis estavam chegando, né? E o curioso é que essas qualidades negativas aqui, né, esses defeitos da humanidade que Paulo ressalta aqui, ele diz tudo isso são coisas comuns nos dias de hoje para a gente. Comuns assim, né? Não são normais, mas são comuns porque estão presentes em muitas pessoas.
Naquela época, esses adjetivos que Paulo deu à humanidade aqui já estavam presentes também naquela época. Mas mesmo assim, Paulo adverte Timóteo dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ou seja, tudo isso aqui que já acontecia naquela época e acontece agora, ainda viriam a piorar. É o que Paulo mostra para Timóteo nesse momento. Ele quer dizer que os tempos estavam difíceis, ou poderiam ficar mais difíceis ainda, mas eles se tornariam tempos terríveis. E era um alerta para que Timóteo ficasse ali com as suas prioridades colocadas ali, né? Que as suas prioridades fossem o que fosse relativo a Deus, e relativo ao reino de Deus, e não a qualquer outra coisa, né? Depois que Jesus morreu, aconteceu um certo fato, né, de que os judeus eles estavam já cansados do domínio dos romanos sobre ele, não só dos romanos, dos babilônios, dos persas, filisteus, né, mas por volta de 70, mais ou menos 60, entre 60 e 70 depois de Cristo, os judeus se cansaram daquele domínio dos romanos sobre ele. E eles resolveram inflamar os seus irmãos judeus ali para ir contra o Império Romano. Porque eles falaram assim: a gente não pode continuar nessa escravidão. E o que acontece é que os romanos também estavam cansados da insubordinação dos judeus. A gente vê em várias passagens bíblicas, né, que os sacerdotes judeus ali eles tinham forte influência, o povo tinha forte influência na liderança dos romanos naquela região ali, né? Tanto que eles decidiram ali soltar Barrabás e mandar matar Jesus. E os romanos estavam cansados disso, de ter que ouvir os judeus, ter que ouvir a opinião deles, né? Então, coincidiu que quando os judeus pegaram as armas, foi o pretexto para os romanos usarem de força maior contra eles. E esse período disso foi um período tão massacrante, foi um período tão difícil para o povo judeu, tantas pessoas morreram e eles sentiram barbaridade na pele ali, que muitos judeus acreditavam que esse período de 70 depois de Cristo já era a vinda de Cristo. Era o que ele dizia, eles diziam assim: o que aquele Cristo nos dizia sobre tempos difíceis, tempos dolorosos e a sua vinda, né, talvez seja esse o tempo. Mas mal sabiam eles que eram o começo ainda, né, que as coisas tendiam a piorar ainda mais. E as coisas têm piorado. A gente vê, nós cristãos, nós vemos, né, a sociedade, né, às vezes enxerga a história da humanidade como uma história de evolução. E aos olhos dos cientistas e até aos olhos da sociedade, né, eles veem que a sociedade evoluiu e melhorou. Tanto que as pessoas viviam menos antigamente e hoje têm estendido a vida delas por conta das tecnologias, desses fatores, né? Mas pela perspectiva espiritual, pela perspectiva do caráter do ser humano, você lendo a Bíblia, nós entendemos que a humanidade tem se deteriorado. E é o contrário de uma evolução. Nós temos regredido em muitos aspectos, né? E você vendo o jornal, você sente, né, que as pessoas têm se entregado a coisas terríveis. Os tempos que nós vivemos, né, são tempos difíceis. Muitas pessoas que têm um filho pensam se vão ter o segundo filho porque têm medo de colocar os seus filhos no mundo que nós vivemos ultimamente. E se faz mais necessário ainda nós fazermos aquilo que Paulo ainda alertou a Timóteo aqui. Agora, no mesmo capítulo 3, os versículos 10 a 17, olha só a recomendação que Paulo dá a Timóteo sobre esses tempos terríveis. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras,
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja justo e plenamente preparado para toda a boa obra. Paulo sabia claramente que as coisas iriam piorar cada vez mais. E ele ressalta a Timóteo aquilo que ele deveria guardar em seu coração e aquilo que ele deveria tomar como meta em sua vida, que é guardar as Sagradas Escrituras e perseguir a Deus, perseguir aos caminhos de Deus. E para nós, nessa manhã, eu trouxe 3 exemplos da Bíblia que nos ajudam a colocar as nossas prioridades a par daquilo que é mais importante e reorganizar a nossa lista, né? Colocar a busca em Deus em primeiro lugar e as outras coisas que não são tão necessárias assim, a gente poder selecionar, né? Não sei se você, quando você acordou alguma vez, você já se programou para fazer várias coisas em um dia e você calculou mais ou menos o tempo e conforme o dia vai avançando, você se perde e pensa, não vai dar para fazer tudo que eu planejei. Eu queria lavar o quintal, eu queria ir no mercado, eu queria fazer um bolo, alguma coisa para o café da tarde, mas eu não vou conseguir fazer tudo isso, vou ter que me reorganizar. E aí o que acontece? A gente vê o que é essencial, o que é prioridade, e põe lá em cima no topo da lista, fala, isso aqui eu não posso deixar de fazer hoje. E isso aqui é importante, mas se eu não conseguir fazer hoje, eu faço amanhã. E isso aqui é menos importante, talvez eu possa fazer quando sobrar algum tempo, né? O que acontece é que a gente inverte as posições da nossa lista e acaba colocando outras coisas que não são essenciais primeiro e aquelas que são essenciais ficam lá embaixo. E para nós, nessa manhã, nós temos alguns textos que nos ajudam a entender melhor como a gente pode colocar Deus no topo da nossa lista de prioridades. São 3 exemplos que vão nos ajudar a entender melhor como viver da maneira que agrada a Deus. E o primeiro exemplo, que já é bem conhecido, é o exemplo do filho pródigo. Esse texto está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Eu não vou ler o texto todo, pois é um texto bem conhecido já, acredito que da maioria, para a gente ganhar tempo. Então eu vou só falar sobre ele rapidamente aqui. E o que acontece na história do filho pródigo, para você relembrar também conhece, né? É que o filho um belo dia acordou e ele trabalhava lá com o pai dele, na lavoura, né, na casa do seu pai, na fazenda. E um dia ele virou para o seu pai e falou assim, eu estou aqui trabalhando de sol a sol, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero aproveitar melhor a minha vida. E ele virou para o seu pai e falou assim, pai, eu gostaria de receber a minha herança. E caso você não tenha notado, né, percebido isso, mas quando você pede a herança de alguém antes da pessoa estar morta, sem que a pessoa seja falecida, né, você basicamente está dizendo para ela assim, eu quero a minha parte da herança, eu quero o seu dinheiro, eu quero os seus bens, e eu não me importo se o senhor está vivo ou não, mas eu quero aquilo que é meu por direito. E eu imagino a tristeza daquele pai, né, em ter que ouvir isso, mas ela atendeu o pedido, deu herança e o filho imprudentemente gastou tudo, foi para a cidade, né, para uma região mais distante, e o filho esbanjou aquele dinheiro, aquele suado dinheirinho que o pai trabalhou tanto para conseguir, né, o filho perdeu tudo e ele percebeu que ele tinha feito coisa errada quando ele se viu brigando com os porcos ali para comer o resto da comida deles, né? E aí foi que ele caiu em si. Mas o que é interessante é que a gente acha que esse ponto é o ponto da virada na vida desse filho e que ele percebe o mal que ele fez para o pai. Mas o que na verdade a palavra nos diz é que o filho na verdade pensou, raciocinou ali, ligou os pontos e pensou assim, bom, eu estou aqui brigando com os porcos para conseguir comida, mas se eu voltar para casa do meu pai e pedir um emprego como empregado, talvez ele me dê alguma coisa para comer e um salário. Ou seja, ele não quis voltar como filho, ele queria voltar como empregado. Para ele ainda continuava sem se importar com o pai ou sem se importar com os sentimentos do pai. E aí ele voltou e a gente sabe como o pai tratou ele, né? Ele já veio até no caminho ensaiando o discurso dele, né? O que ele ia falar para o pai, né? E quando ele chegou, ele falou exatamente o que ele tinha ensaiado.
mas o pai não queria ouvir nenhuma daquelas palavras. O pai deu um abraço forte nele, mandou dar um banho no seu filho, que tinha retornado, dar a melhor roupa para ele, anéis, mandou fazer um banquete, chamou os amigos dele, chamou os familiares, aqueles todos conhecidos dele, né? E fez ali uma festa, e aquele filho que estava cedo brigando com os porcos para comer o resto da comida deles, estava ali agora sentado num banquete, num lugar de honra, né? Um banquete em homenagem a ele, aquele filho que voltou. Tamanha alegria daquele pai em ver o seu filho ali de volta, né? Mas o curioso dessa passagem, eu fico imaginando no dia seguinte, que ela não nos diz, né? Mas a gente pode usar a criatividade e imaginar que aquele filho no dia seguinte acordou numa cama, quem sabe quanto tempo ele não dormia numa cama, né? Macia, os lençóis limpos, né? Aquele cheiro de amaciante gostoso quando acaba de lavar os lençóis, que a gente dorme até melhor. E ele acordou ali, levantou, meio sem acreditar que ele estava de volta naquele lugar. A mesa do café da manhã devia estar toda servida já para ele, porque o pai se alegrava pela volta daquele filho, e ele tomou um delicioso café da manhã. E eu imagino que o pai pode ter chegado para ele e falou assim: filho, você dormiu bem? Ele falou assim: dormi, pai. E você se alimentou bem? Me alimentei, pai. E se aquele pai tivesse virado para o filho naquele momento e falasse assim: filho, será que você pode varrer esse chão para mim? O filho ia pegar a vassoura e varrer com a maior alegria do mundo. Ele ia fazer isso porque ele reconhecia o tanto que o pai o amava. E ele ia reconhecer também que ele tinha uma dívida, mas não uma dívida financeira, que ele deveria ressarcir o pai da herança que ele gastou, uma dívida de amor. E ele entendeu isso, que aquele pai amava ele. E quando ele saiu da casa do pai, ele dificultou receber o amor que o pai tinha por ele. E essa volta ajudou ele a entender que o pai queria só o bem daquele filho, né? E nunca o contrário. Então, essa parábola nos faz entender que a gente tem uma dívida de amor para com Deus. E isso nos ajuda a colocar colocar o Deus no seu devido lugar em nossas vidas, né? Um lugar de importância, porque a gente reconhece o quanto Ele fez por nós e o quanto nós não podemos fazer por Ele. E a única coisa que a gente pode fazer é fazer tudo o que Ele nos pede com amor no coração. Fazer qualquer tarefa, até as mínimas, com um coração singelo, né? Sabendo que o Pai nos deu tudo e a gente rejeitou. Mas pela graça dele a gente pode voltar e continuar a receber o amor do Pai. Que maravilhoso, né? A gente ter essa compreensão, esse entendimento. Assim como diz em 2 Coríntios 5, versículo 15, né? Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você imagine, Deus dando o seu Filho para morrer por nós, imagina o quanto Ele nos ama. E pensa como a gente negligencia Deus em muitas vezes, né? Agora a gente está com o templo fechado, com a igreja fechada, né? Mas imagine você naquela reunião de oração ou semana de oração que você chegou cansado do seu serviço e aquele tempinho chuvoso, né? E você falou assim: hoje eu não vou ficar em casa, eu estou meio cansado, né? Pense o quanto Deus deu por nós, o quanto Jesus sofreu numa cruz para a gente negligenciar Ele por tão pouco, trocar Ele por tão pouco. Ou quando a gente sabe que eu não li a Bíblia a semana inteira e agora eu tenho um tempo. Mas estava tão legal aquela série que eu estava assistindo, acho que eu vou ver só mais um episódio. Então a gente acaba trocando Deus por coisas triviais, por coisas banais. E isso mostra que a nossa lista de prioridades está invertida. Mais um exemplo para a gente aqui, que é o de Marta e Maria. E esse texto está lá em Lucas 10, do 38 ao 41. Esse eu quero ler juntamente com vocês. Lucas 10, do 38 até o 41. Esse texto também é conhecido, e eu vou reler aqui para a gente rapidamente. E aqui diz: na casa de Marta e de Maria, capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã,
ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa em muitas coisas, né? A gente tenta entender a nossa maneira, a nossa capacidade humana. Ao primeiro ponto, a gente tenta imaginar a situação de Marta e de Maria. A gente imagina que a Maria, logo quando Jesus chegou, sentou aos pés dele. E você pensa assim: nossa, mas Maria recepcionou, sabia que Jesus era importante, mas ela deixou todo o serviço de casa? Ela deixou a sua irmã sozinha, né? Como Marta acusou ela, né? Ela negligenciou o que ela tinha que fazer em detrimento daquele momento, né? Na verdade, não foi isso que aconteceu. E não é isso que o texto diz também. Não diz que ela... A gente pode até pressupor que ela era preguiçosa, mas o texto não diz isso. Diz só que ela entendia o que era mais apto a fazer naquele momento. O que era necessário de acontecer na vida dela naquele momento, que era ouvir a palavra de Deus. E nada além disso, né? E Marta, por sinal, né, ela também não teve uma má atitude, né? Ela não teve uma má intenção. Ela não quis dizer que ela queria limpar a casa e deixar Jesus ali, porque ela achava limpar a casa era mais necessário naquele momento, né? Ela queria recepcionar bem Jesus, ela queria que Jesus se sentisse bem naquele momento. Mas Jesus mostra para ela, né, que tinha algo mais importante ainda do que isso, que era ouvir a palavra de Deus vindo do próprio Jesus em sua casa, né? Quando alguém vai te visitar, você quer deixar a casa o mais limpo possível, porque você quer bem aquela pessoa na sua casa, né? Mas se alguém chega sem avisar na sua casa, né, e te pega desprevenido, você já rapidamente começa a arrumar umas coisas ou outras, pede para a pessoa não reparar na bagunça. Só que você também não pega um balde com água e começa a esfregar o chão, lavar os banheiros, enquanto você deixa a pessoa sozinha na sala por 1, 2 horas. Você dá uma leve arrumada e já vai recepcionar ela, né? Porque a casa limpa é sim importante, mas naquele momento a presença daquela visita é mais ainda, né, do que isso. Então nós temos que entender aquilo que as duas irmãs entenderam e que Jesus chamou a atenção de Marta para isso. Que existem coisas que são mais importantes que as outras. A gente tem que aprender a selecionar essas coisas de maneira que a nossa vida flua melhor no sentido de ouvir a Cristo, de ouvir o que Deus tem a nos dizer e fazer a obra dele. E um terceiro exemplo para nós aqui, que é o do próprio Paulo, um personagem recorrente na Bíblia, escreveu várias cartas às igrejas, né, as epístolas. E Paulo foi um homem que muito fez por Deus. Muitas viagens, ele começou muitas igrejas, né, muitas congregações. E o texto que eu quero para nós agora é o de Atos 8, de 1 até o versículo 3. Vamos ler aqui Atos 8, de 1 até o 3. E olha o que diz de Paulo esse texto aqui. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que tinha morrido apedrejado, e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, como Paulo era chamado naquela época, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, Paulo, aquele homem tão temente a Deus, que dizia que para ele o morrer era lucro porque ele iria se encontrar logo com Deus, nesse momento da sua vida ele tinha outras prioridades, que era perseguir os cristãos, os discípulos de Jesus. Mas Deus necessitava da ação de Paulo para o reino. E o que Deus fez foi inverter as prioridades de Paulo. Então, o homem que perseguia e matava os cristãos se tornou o homem perseguido por aqueles que ele apoiava, né?
E Paulo foi um homem que realmente conheceu e sentiu o sofrimento, né? A gente vê em muitos textos ele dizendo, né, o que ele sofreu, o que ele passou pelo Evangelho. Inclusive, na carta de Filipenses, se você quiser ler depois, ele fala muito sobre isso, né? Sobre aquilo que ele sofreu, naufrágios, foi chicoteado, foi apedrejado, foi expulso de várias cidades, de mais de uma cidade, né? E na carta de Filipenses é a chamada carta, né? A carta da alegria, pois é uma carta em que ele fala muito sobre a alegria, né? A palavra alegria aparece muitas vezes nessa carta. E ele fala sobre os sofrimentos e ressalta que ele está alegre, que ele sente alegria, né? Inclusive, enquanto ele estava escrevendo essa carta, aonde ele estava? Na prisão. E as prisões naquele tempo lá não eram como a gente tem hoje, né? Eram prisões calabouços, né? As pessoas ficavam presas, acorrentadas, algemadas ali, né? E Paulo teve essa oportunidade de escrever a carta e ressaltou aos irmãos os filipenses, né, o quanto ele estava alegre por viver com Cristo. E a gente vê que Deus realmente mudou a vida de Paulo, ensinou ele a colocar a busca em Deus como prioridade, e não importa as dificuldades que Paulo passava, não importa as situações que aconteciam com ele continuava com essa alegria inerente a quem vive a vida de Cristo, quem vive a vida com Deus. E é isso que esse exemplo nos ensina também, que não importa a dificuldade, não importa a situação que nós temos vivido, a nossa vida com Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. A Bíblia nos mostra vários versículos que falam sobre sentir a alma, sentir fome de Deus, sentir sede, né? A gente lê lá em Salmos, o salmista diz, né, Salmo 63, que a minha alma tem sede de Ti, Senhor. E por que ele ressalta essa comparação? Porque o alimento e a água, né, são essenciais para a nossa vida. Se você não comer, se você não beber água, né, certamente você vai perder as suas forças, vai definhar e morrer. E o salmista e outros da Bíblia sabem que o alimento nosso, que o nosso alimento espiritual, ele é essencial para a nossa vida espiritual. E que se a gente não se alimentar espiritualmente, você pode ficar um dia sem ler a palavra, sem orar, sem buscar a Deus. Você pode ficar alguns dias, você pode ficar uma semana, isso vai te enfraquecendo. E se você ficar muito tempo, você pode morrer espiritualmente. Então isso é seríssimo e a gente não dá o devido valor. A gente passa os nossos dias sem buscar Deus, em oração, sem buscar a palavra de Deus, né? Agora a gente tem mais tempo do que a gente tinha antes, né? E talvez a gente tenha usado esse tempo para fazer as coisas que a gente não conseguia antes porque reclamava da falta de tempo, né? As esposas, né, que cobravam tanto os maridos para fazer aquela reforma, aquele conserto, os maridos falaram que não tinha tempo, agora não tem escapatória, né? Todo mundo tem tempo livre, sobrando, né? Mesmo que pouco tempo, se você ainda estiver trabalhando, né, mas você tem mais tempo. E como você tem usado esse tempo seu? O que você tem feito da sua semana? Você tem se sentido angustiado e os dias têm passado tão rápido que você nem reparou que a gente já está encaminhando para o meio do ano, né? Ou você tem usado esse tempo seu para coisas importantes, para coisas essenciais? Se você não tem colocado esse propósito de ler a Bíblia e orar todos os dias, faça isso, porque é essencial para a sua vida espiritual que você alimente ela, senão você vai definhar e morrer. E o que esses três exemplos nos ensinam é isso, que não importam os tempos terríveis, como Paulo disse a Timóteo, não importam os tempos difíceis que a gente esteja passando, não importam as situações deploráveis que a gente esteja vivendo, se doença, se pobreza, se a falta dos familiares que a gente ama tanto, né? Diante de tudo isso, a busca em Deus tem que vir em primeiro lugar. Porque quando a gente faz isso, a palavra de Deus diz que Ele se encarrega das outras coisas, né? Se você está vivendo dia após dia preocupado, se você teve uma redução de salário ou perdeu o seu emprego, e está preocupado se você vai ter o alimento para a sua família amanhã, né? Saiba que você tem que buscar a Deus e pedir a Ele orientação, para que as outras coisas Ele sim te alimente, assim como não falta nada aos pássaros e nem às plantas, com certeza não vai faltar nada a você, um filho tão amado de Deus. Que a gente possa aprender então com o filho pródigo
aprender como Marta e Maria e aprender, assim como Paulo aprendeu, a ter a nossa prioridade principal em Deus e em nenhuma coisa a mais além disso. Esse é o propósito do nosso estudo de hoje e eu espero que tenha sido proveitoso para você e para isso eu espero que ele surta efeito na sua vida cotidiana durante a semana, que você sinta a necessidade de se apegar mais em Deus e buscar mais em Deus. O momento é esse, a hora é essa. Tempos terríveis ainda virão, assim como vieram na vida de Timóteo, sobre a nossa vida ainda virão. Mas se você se pegar em Deus, com certeza você vai passar por tudo isso com a paz que Ele nos dá. Não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que o próprio Cristo coloca em nós. Para finalizar, eu leio para a gente aqui e deixo o versículo de Isaías 55:6, que diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem a Ele enquanto está perto. E é isso que nós devemos fazer. Lembrar que Deus está do nosso lado e Ele quer ver a gente viver a vida de maneira correta, de maneira que Ele nos ensina. Queridos, os tempos difíceis estão entre nós. Eles já vieram no passado, como eu relatei daquela revolta dos judeus contra os romanos, né? Eles estão conosco e eles ainda virão piores. Mas não é uma mensagem de desespero ou de desânimo. É pelo contrário. É uma mensagem que reforça o amor de Deus por nós, dizendo que nós passaremos por tudo isso. E tudo isso vai passar pelas nossas vidas. Mas se nós tivermos Deus conosco, nós poderemos passar com tudo isso com alegria, assim como Paulo nos ensinou. E eu deixo por fim uma frase, né, de um pastor, Richard Baxter, que ele diz que em nada a não ser o céu vale a pena colocar o nosso coração. Então que você aprenda a colocar o seu coração em Deus e naquilo que Ele tem desejado para a sua vida. Nós vamos ver uma música agora, né, tocada pela equipe, e preste atenção na letra dela, que ela vai falar muito ao seu coração, é uma letra muito profunda. Medite nessa letra e depois eu vou fazer uma oração por nós aqui para finalizar. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais me esqueça de te encontrar pra conversar.
queridos, eu espero que essa letra se torne verdade em sua vida, que a gente realmente aprenda a buscar a Deus em primeiro lugar, além de todas as outras coisas. Eu vou fazer uma oração por nós. Deus, Pai amado, santo e poderoso, eu te agradeço porque o Senhor tem nos preservado em meio a esse mundo, Deus, com tantas coisas difíceis, tantas coisas terríveis. O Senhor tem guardado o principal, que é o nosso coração. E eu te peço, Senhor, continue nos guiando, nos ajudando, nos ensinando, nos capacitando, nos dando a sua paz, o seu conforto, o seu consolo e nos ajudando, Deus, a passar por tudo isso com a alegria de quem tem Cristo, ó Pai, o maior presente que poderemos ter. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a buscar a Ti em primeiro lugar e saber que todas as outras coisas serão acrescentadas, ó Pai, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ó Pai. O Senhor nos fortalece a cada dia e eu sou imensamente grato por isso. Abençoa, ó Pai, aqueles que estão padecendo por alguma dificuldade, seja física, seja num leito de hospital, numa UTI de saúde, aqueles que estão com dificuldades financeiras em saber de onde virá o sustento, ó Pai, que o Senhor mostre a essa pessoa que Ele vem de Ti, ó Pai, nós não precisamos nos preocupar, o alimento necessário, Deus, tudo vem de Ti e o Senhor cuida de nós porque o Senhor nos ama, ó Deus, ao ponto de dar o Seu próprio Filho Jesus para morrer por nós numa cruz, ó Deus. O Senhor nos ajude a enxergar não com os nossos olhos humanos e não tentar entender com a nossa mente humana, mas buscar ter a mente de Cristo, ó Pai, e ver os Teus caminhos assim como o Senhor nos deseja, ó Pai. Ó Pai, cuida de nós neste dia, abençoe essa família que está assistindo esse vídeo, ó Deus, e abençoe a cada habitante deste país que tem padecido por conta dessa pandemia, Pai. Cuida de nós e nos abençoe nesta manhã. Em nome de Teu Filho amado que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém, queridos? É isso. Eu desejo que você tenha um ótimo dia na presença de Deus e uma semana excelente buscando a Ele, lendo na Sua palavra e conversando com Deus em oração, né? Como eu disse no começo, a internet nos proporciona falar com os nossos parentes, com os nossos amigos queridos, né? E não se esqueça de falar com Deus, pois isso é essencial para as nossas vidas. Fale com Ele, conte a sua angústia, a sua tristeza, a sua dificuldade. Certamente Deus vai derramar o seu amor na sua vida e vai te ajudar a viver de maneira correta. E deixo para vocês aqui o versículo que João diz ao seu amado amigo Gaio, né, em 3 João, o capítulo 1, versículo 2. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Então é esse o meu desejo para você nesse dia e que você fique com a paz de Cristo. Amém?